Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo domingão, bom início de domingo a todos. Eu sou o Bruno Mazzoni, domingo dia 25. Sim, estamos no final de agosto, pessoal. Semana que vem, semana importante para nós aqui Brasil. Temos finalmente aí o nosso orçamento de 2025 e ele sim pode ser responsável aí da maneira pela qual ele for arquitetado, responsável por uma calmaria extra, essa que nós já vivemos em alguns pregões para cá, bolsa subindo, dólar estável, não muito como a gente queria, mas ainda assim estável. Esse é o vídeo macro, pessoal, de todos os domingos. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI, e a gente vai passar pelas pautas do câmbio, vai passar pelas pautas gringas, tá? Então, dólar Brasil, dólar mundo, por um gráfico que eu já comento para vocês que foi muito importante. Tivemos o simpósio de Jackson Hole na sexta-feira, Jeremy Powell aí deixando aberto, né, a possibilidade de corte e não restringindo a 25, podendo ser 50, com uma ênfase maior na preocupação do Banco Central americano agora, sendo o mercado de trabalho, não inflação. Então, trade e inflação esvaziando. E é sobre esse trade esvaziando, né, esse investimento, esse fluxo esvaziando para inflação, que se esvazia também o fluxo para commodities. Então, a gente vai olhar com muito carinho aqui para o Ibovespa, quantitativo. Então, temos o Market Breadth, do meu amigo Eduardo, lá do scanner da Bolsa. Então, vamos atualizar qual que é o cenário que nós estamos vivendo, na minha opinião, como eu, como investidor de longo prazo, estou dinamizando a minha carteira nesse momento, tá? E aí caímos na curva de juros, calendário econômico, riscos aqui setoriais, inclusive pertinentes à Itaúsa. Então o vídeo de hoje tem a Itaúsa junto com o cenário macro. Voltamos então ao clássico. Semana passada eu falei sobre os resultados da Itaúsa. Hoje eu só vou recapitular aqui alguns pontos importantes que eu considero importante. Como é que está a rentabilidade do setor financeiro esse ano aqui. E aí sim, vamos finalizar com a Itaúsa, análise gráfica lá no final. Pessoal, essas são as pautas do vídeo de hoje. Um bom café da manhã para todos aí. Todo domingão, por volta das 6 da matina, 6h11 ali para ser específico, temos o vídeo macro e que eu também adiciono a Itaúsa porque eu sou acionista de longo prazo. Bom, vídeo macro, pessoal, começa com esse gráfico porque, na minha visão, aqui é tudo opinião, né? Sim, boa parte do vídeo vai ser opinião, algumas partes serão fatos aqui. Na minha opinião, o dólar é o que mais gera um mau humor. Não só para nós, na economia financeira ali, né, que estamos aplicando. Na economia financeira, o dólar até pode ser bem visto, né, ele ganhando espaço frente à nossa divisa, o real. Mas na economia real, raramente ali um movimento muito agudo, muito rápido, de queda e de alta, tá? Bem verdade. Câmbio, moeda é feito para ser estável, né? Não é para ser feita igual o Bitcoin por hora. Sem estabilidade, pode vir a ser uma moeda, nada contra aqui os fãs de Bitcoin, mas uma das críticas, por exemplo, ao próprio, tá, é que ele ainda não é estável, deve se estabilizar em algum momento no futuro. O câmbio, pessoal, a gente sempre gosta de estabilização, a gente sempre quer ver estabilização, é bom para os contratos do exportador, bom para os contratos do importador. Recentemente, como a atividade econômica está no limite, né, o mercado de trabalho está no melhor momento na última década, a atividade econômica está no seu limite ali de 2 ponto alguma coisa, 3, tá? A gente vê as indústrias tendo que, para aumentar a capacidade, importar ou, de repente, para atender o mercado interno, importar já a capacidade produtiva aqui, está todo mundo mais ou menos na máxima ali. Não são todas as indústrias, tá? Mas só para dizer para vocês que a foto de dólar disparando ou arrefecendo, tá, muito rápido, é ruim. O que a gente mais quer é um pouco de estabilização. Como o movimento do dólar recente, e eu vou trazer para quem é novo no canal aqui, né? Foi um movimento que eu considero ser muito parecido, rimando, né, com 2017 e 18. Então, essa subida aqui, 2017 e 18, naquela época, sempre importante dizer, nós tínhamos lá a reforma da Previdência, nós tínhamos o teto dos gastos, tudo bonitinho ali, um governo muito alinhado ao mercado financeiro sendo eleito, né, eleito naquele momento, tudo bonitinho aqui em casa. E mesmo assim o câmbio disparou. Então o câmbio é um bicho diferente, que a gente pode colocar muito na conta do Trump, protecionismo, trade war, né? Muita coisa acontecendo no mundo, fortalecendo o dólar e o início ali de uma desglobalização já em 2017 e 2018. Podemos colocar vários fatores, mas o fato é, pós-ciclo de alta de juros de 14,25 da Dilma, né, para conter a inflação daquele momento, do congelamento que nós tivemos de boletos de energia elétrica, né? Tivemos lá a cantareira, né, os níveis mínimos e muita inflação e fiscal ligado, pum, tivemos o pior dos mundos. Tombini foi muito criticado e com razão pela política monetária frouxa naquele momento. E aí depois tivemos que elevá-la a 14,25. Vamos lembrar, tirando aqui os links políticos, pessoal, e dos ciclos econômicos, vamos só atentar a níveis de Selic. 14,25 lá em 2015 e 2016 cessaram a força do dólar. Tá? O dólar despencou 2015 até 2018,
passando por uma lateralização entre 2016, finalzinho, 17 e 18. E aí, no mesmo ano de 18, voltamos a subir. Então, Selic tem esse poder. Tá? Selic tem esse poder. Foi esse poder, inclusive, que segurou aqui o dólar, tá? Nos anos de 2021, com a PEC dos precatórios fazendo o dólar disparar, mas ele chegou num limite. Depois a PEC kamikaze, depois a PEC da transição. Todas as PECs que arranharam o fiscal, sempre na ótica, pessoal, dos fiscalistas, vamos assim dizer, tá? Que abriram novos limites, né? Ou, na verdade, eliminaram os limites antecessores e criaram um limite maior, tá? Essas PECs não conseguiram ter sucesso consistente no câmbio. Tá? Elas fizeram com que o câmbio subisse em 2021, 2022 e 2023, né? 3 PECs na sequência, aí, precatórios, kamikaze ou eleitoral, e depois da transição. Todas essas PECs elas foram precificadas como tendências de curto prazo de alta no nosso dólar aqui frente ao real, mas a tendência de longo prazo, pela política restritiva, tá? Foi de queda ou estabilização. Estamos ainda restritivos, pessoal, para acreditar numa estabilização? Sim. Qual que é o problema? O ciclo, a tendência é de queda da Selic, mas o curto prazo pode apresentar para a gente um pouquinho de estabilização da Selic. Já estamos vivendo 10,5%, podendo até uma narrativa que nós temos hoje, e argumentos, cada um vai ter o seu aí, mas acredito que quem me escuta aqui vai ter argumento que tem que subir, outros vão falar que não, pelo amor de Deus, vamos manter, e até uma terceira ala aí achando que temos que cortar. Mas o fato, pelo menos é o que nós temos hoje de mais tático, tá? É que ou subimos em setembro, tá? Mesmo com o Fed cortando, etc. Já falo sobre a parte internacional, tá? Ou subimos, tá? Ou no mínimo temos manutenção. Tá? Essa manutenção, pessoal, ela tende a produzir para o câmbio, esse juro real de 6% que nós vivemos hoje, tende a produzir para o câmbio estabilização. Então, em que momento nós estamos do câmbio? Pausa de 2018, eu chamo aqui de pausa de 2024. Alta de 2018, tivemos a alta de 2024. Agora, ciclo monetário, então, é o que faz tendência, na minha opinião, de longo prazo no dólar. O fiscal faz de curto prazo, certo? Então, aqui nós temos essa seguinte perspectiva. Falei para vocês que o alvo era 5,88, 5,79 de um primeiro estresse. Pessoal, fui ali no... dificílimo, tá? Eu participo de uma sala ao vivo todos os dias lá na XP, tá? Na InvestSmart. Quem quiser participar, manda e-mail para mim, clube.dividendos@gmail.com. Eu conecto vocês lá com a sala. E o pessoal é trader, né? Então foi muito difícil, né? Alvos técnicos é fácil, analista não opera, então para mim nunca, né, fiquei com cabelo branco aqui sobre o dólar, mas foi muito difícil, foi muito rápido, muito forte, tá? E mesmo com política monetária restritiva, por exemplo. Agora não, nós chegamos em um limite, tá? E ainda bem que bateu nos alvos ali importantes, tá? Que nós chamamos de swing trade para o dólar. Tá? Assim como já bateu o alvo de mínima, que é o 5,38. Falamos lá no vídeo anterior com vocês do macro, né? Que semana passada foi separado, foi à noite o vídeo macro. Falei, pessoal, 5,38 é alvo, 5,381 desse contrato, tá? Esse é o alvo. Difícil imaginar o dólar ter força para ir além. Por que eu digo isso? Temos que ir para o próximo slide. Mas antes... Nesse gráfico do dólar, pessoal, para quem ali se importa com o câmbio, está de olho em investir em empresas que se beneficiam, por exemplo, tá? De um câmbio forte, um câmbio fraco, na minha opinião, o dólar, esse contrato de agosto, trava 5,38 mínima, máxima 5,54. Vai ter dificuldade, tá? Em romper esses dois patamares. Então, como ele fechou ali em 5,48 e na sexta chegou a tocar no 5,54, chegou até um pouquinho acima, deve ficar ali, tá? Deve ficar ali com um caviar. Dia 31, pessoal, temos que ter a PELOA, né? Que é o nosso projeto de lei orçamentárias anual, isso visando 2025. É muito importante que esse orçamento, e a gente vai linkar ele já aqui, posso até voltar esse gráfico do dólar, o mercado leia como um orçamento crível. O governo já sinalizou cortes, contingenciamento, foi redito, ressinalizado ali, e com bastante empenho no Macro Day, no BTG, e vão cumprir, etc. Vão fazer mais cortes, vão fazer mais contingenciamento se assim precisar. Tá? Então, o governo está ali mostrando que o fiscal não tende a ser um pepino. Porém, o documento, pessoal, a entrega, tá? É até dia 31 de agosto. Então, semana que vem é muito importante, tá? Muito importante para que esse fiscal que esteve tranquilo, até por isso que o dólar fechou rapidamente, o fiscal tem esse poder de fazer tendência de curto prazo no câmbio, quem faz de longo é o monetário. Então, a expectativa, o fiscal ficou tranquilo, por quê? Porque teve o corte de 15 bi, tá?
Então agora é mais um passo para o fiscal aí sair do balanço de riscos do nosso câmbio e também da nossa curva de juros, por que não? Tá? Já que na gringa, pessoal, semana passada foi ali protagonizado, o principal dado, na minha opinião, de novo aqui a opinião, o dado é o dado, né? Mas em relação a ele ter protagonismo ou não, foram as revisões do payroll, né? do mercado de trabalho anual, revisões dos últimos 12 meses. E nós tivemos aqui, dentre as categorias, tá? As mais afetadas categorias da iniciativa privada, tá? Principalmente manufatura, né? Setor industrial ali, uma perda de 96 mil vagas, né? Então isso é relevante, tá? A indústria de informação, outras indústrias específicas aqui, setoriais, mas todas elas conectadas com o setor privado, é que perderam. Então, a revisão, tá, de 242 mil vagas, em média, nos últimos 12 meses criadas pelos Estados Unidos, a revisão passou a ser somente, entre aspas, somente, tá? 174 mil vagas. Pessoal, deve desacelerar ainda isso daqui, tá? Deve desacelerar ainda isso daqui. Inclusive, tá? O Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, no seu discurso na sexta-feira do Jackson Hole, que é um evento importante de banqueiros centrais, todos eles ali das regiões mais importantes dos Estados Unidos, né? Que lá o Banco Central é segmentado por região, são vários bancos centrais, comentou que o problema maior dele agora, a atenção maior, a sensibilidade maior, não é mais com o mandato de inflação, tá? Agora é com o mandato de trabalho. E ele deixou aberto, deixou o mercado, entre aspas, sonhar com a possibilidade do Fed cortar 50%, né? 0,50, tá? Na próxima reunião. 50% não, 0,50, tá? 50% nós iríamos para 2,5. Não, 0,50 na próxima reunião, deixando o intervalo, então, sendo de 5 no máximo. Então, aqui, pessoal, nós temos ventos externos por hora, tá? 174 mil vagas de trabalho, em média, nos últimos 12 meses, é uma economia quente. Está acelerando, mas é uma economia ok. Então, o soft landing está nessa foto aqui, pós-revisão, ainda concretizado. Tá? Então, dos Estados Unidos, quando que, na minha opinião, ou melhor, de ventos externos, quando que, na minha opinião, o negócio murcha, tá? Payroll de setembro. Então é importante. O payroll de agosto foi impactado pelo furacão, né? Pela temporada de furacão. Perdoem, fugiu o nome aqui. Agora nós temos setembro na expectativa, porque toda semana temos o relatório de seguro-desemprego. Tá? Esse relatório de seguro-desemprego já se normalizou. A expectativa é que em setembro tenhamos aí um payroll, relatório de empregos criados, não de agronegócio, que seja um payroll forte. Ou payroll forte, perdão. Seja um payroll de recuperação. Tá? Recuperação o quê? Ali mais próximo dos 150, desses 170, do que dos 100 mil vagas. Então a gente tem que ficar de olho. Semana que vem temos uma paz, entre aspas, paz na gringa. Não vejo ali grandes dados impactando, tá? Fluxo para emergentes, fluxo para o Russell 2000 lá nos Estados Unidos, small caps, já que agora está concretizado que vamos cortar. Tá? Agora, setembro, a gente pode ganhar os 50 pontos de corte por causa de um dado de trabalho muito fraco. Então, agora nós temos dados de atividade, continua sendo bom, é bom para os mercados, e o mercado de trabalho volta a ser questão, porque a revisão foi bem grande. Né? Foi de quase 1 milhão aqui, quase de 1 milhão de vagas foram perdidas com essa revisão dos últimos 12 meses. Então, é importante olhar com bastante carinho para os ventos gringos em setembro. Semana que vem, pessoal, orçamento é Brasil. Tá? Não tem o que comentar. Bom, nesse gráfico, pessoal, vocês conseguem enxergar, então, a evolução do Ibovespa. Tá? Rapidamente aqui nessa dinâmica, só quero dizer para vocês que quem está Zé Vendinha, quem vendeu a sua put com vencimento, quem comprou a sua put, perdão, com vencimentos longos, tá passando um calor, mas calma. Né? O cenário ainda não cristalizou o base aqui de 2016, de tendência de alta com consistência. Nós ainda temos cenário propício para 2011. Tá? Por que eu digo isso? Setembro, um mercado de trabalho fraquíssimo nos Estados Unidos. Quem que é que vai investir mais dinheiro com um mercado fraco nos Estados Unidos e uma eleição? Só vai saber o presidente em novembro, dezembro. Então, muito provavelmente, China não vai investir. Os americanos também não vão investir, porque nós temos duas plataformas ali e na política externa em relação à China são parelhas, mas todo o resto é bem diferente. Então, acho que podemos ter um hiato de fluxo de investimento por causa da sazonalidade eleitoral nos Estados Unidos. Tá? E nós já vimos, né, que o trade não atividade econômica quente
é o que performa melhor. Então as commodities estão derretendo. Então olhar para o Ibovespa com muito carinho aqui, por quê? A gente só vai ter o usufruo, né? Só vai usufruir da queda de juros norte-americana que foi sinalizada pelo Powell semana passada, se nós tivermos dados econômicos bons por lá, tá? Bons, não desastrosos. Porque o trade de recessão já foi feito já. Quando o Japão subiu taxa de juros, o payroll foi fraco do mês de agosto, um mês atrás vocês viram o caos que formou, né? Circuit breaker no Japão, S&P caindo pra caramba. Então a gente não quer isso. Não quer isso. A gente quer dados econômicos consenso ou consenso um pouquinho mais. Nem que o Fed tenha que cortar 25, parar 25, parar 25, 50. Mas é isso que a gente quer. Uma calmaria na tendência de corte de juros, sinalizando o soft landing. Então torcemos aí para a produtividade americana segurar o reg, tá? Mesmo em um momento de uma corrida eleitoral bem parelha, tá? Bem disputada, o que não faz mais ter, por exemplo, o Trump trade, ou tampouco a Kamala trade. Tá? A gente vai ter, na verdade, não quero investir não, cara, não sei quem que vai ser eleito. Então eu vou diminuir, no mínimo, os investimentos. Tá? Então o Ibovespa rompeu máxima histórica, fechamos aqui a semana acima da máxima histórica, bom movimento, alvo 138.600, 141.400, 142.900, 144.237, ótimo, tá? Tá caminhando para um cenário mais parelho com o meu base, desse gráfico que vocês têm aqui desde o começo do ano, final do ano passado, tá caminhando, só que ainda não perdeu, você que tá vendedor, pessimista, você ainda não perdeu esse cenário aqui, não perdeu. E como que você vai ganhar muito dinheiro comprando na sua put comprada, por exemplo, no seu seguro? Você deve estar perguntando, Bruno, você não vai comprar put? Vou, só não vou comprar agora. Tá? Por quê? Porque o meu cenário ainda é mais 2016, 17 do que o de 2011, 12, para esse momento. Tá? E agosto é sazonalmente o mês que eu sou mais vendedor para a bolsa. Tá? Só que corroborou ali com contingenciamento, corte, dados recuperando a atividade econômica nos Estados Unidos, Japão dando uma sossegada no seu aumento de juros, saiu a inflação semana passada do Japão, inflação controlada por lá. Então, assim, muita coisa ajudou o fluxo. Nós estamos vivendo um momento muito mais parelho com novembro, dezembro do ano passado, que o Fed pivotou, né, os juros, depois teve que despivotar porque a inflação voltou por lá no começo do ano. Então, nós estamos nesse momento de bonança para ativos que apanharam bastante. Emergência é uma classe desse ativo. Mas eu estou de olho, pessoal, bastante de olho. Tá? Muitas ações da minha carteira, por exemplo, eu já lancei call, tá? Agora, para o Ibovespa, seria ali a compra de um seguro para o índice. Esse eu estou mais receoso. Por quê? Porque nós estamos há um ano, pessoal, 1 ano e meio de queda de commodities. Tirando o petróleo, nós estamos aí com minério já, com 2021 para cá, grãos nem se fala, o trigo despencou. Então, se o mercado se animar com os cortes de juros americanos e apostar em um crescimento, é commodities. Então eu não quero estar vendido no índice, um dos principais índices de commodities do mundo, que é o BOVA, ou apostando na queda do BOVA, beleza? A manutenção de alta do Ibovespa, pessoal, 127.331. Então, se não ceder abaixo do 127.331, estamos na tendência de alta 2016, 2017 ali, caracterizado. Bom, ciclo de preço do Ibovespa, pessoal, é uma coisa. Para quem gosta aqui do canal de análise técnica, se diverte nesse momento. Mas agora vamos para o qualitativo, né? Ou melhor, quantitativo, que é o nosso Market Breadth, o disclaimer aí, o merchan pro Edu, mirem a câmera nesse QR Code aí, vocês têm acesso ao Market Breadth com um descontinho aqui, porque ele é parceiro do canal, a plataforma chama Scanner da Bolsa. Pessoal, nós estamos muito parelhos, né? Quase que rimando de fato com o cenário de novembro, dezembro do ano passado. Isso aqui foi novembro, dezembro do ano passado. Aqui embaixo o Ibovespa, então em um período de sobrecompra, vermelhinho. Se tiver dúvidas sobre o indicador, na descrição tem vídeo, onde eu explico aqui do canal como utilizar o Market Breadth, tá? Mas aí o Ibovespa até conseguiu subir mais um pouquinho, só que depois cedeu, tá? Então nós estamos de novo, né, num momento muito parelho. Uma primeira chegada ali na sobrecompra, o Ibovespa deu uma lateralizada e agora já rompeu máxima, nós estamos de novo aqui na parte mais vermelha do que verde. O que o Bruno falou lá no começo do ano, 2024, ou lá em novembro, dezembro, quando nós rompemos a máxima histórica. Pessoal, em 2024, tá, eu vou vender put, tá? Vender put, ou comprar mais bolsa, e talvez eu venda call, talvez eu compre put no vermelho. Ou seja, eu estava mais focado, porque o meu cenário de preço, análise técnica lá no primeiro slide, é de alta, então eu quero mais pegar o Market Breadth sobrevendido, né? Com desconto, entre aspas, do que apostar na queda quando ele estiver
premiado, né? Muito caro. Pois bem, estamos premiados nesse momento, pessoal. Então, o fôlego do Ibovespa quantitativo, a linha vermelha ali significa que as empresas no gráfico diário do Ibovespa estão negociando 80% ou mais acima das médias de 20, 50 e 200 períodos. Quando a gente tem as 3 médias ali próximas do vermelho, é um momento que, capricha aí numa renda fixa nesse mês de agosto que não está muito barato. O que vai estar barato? Tá, small cap. Por que, Brunão, small cap está barato na minha visão? Tá? Primeiro, estou otimista. Tá? Segundo, a temporada corporativa foi maravilhosa, né, para empresas domésticas. E terceiro, eu acho que os juros está errado ainda. Tá? Então, os juros têm um potencial de fechamento dos seus 11,5%, mesmo se a Selic subir em setembro. Essa aqui é a curva de juros. Até acho que se a Selic subir, os juros fecham mais rápido. A curva de juros tem aqui o 10,65, o 10,50 como regiões onde, beleza, acabou o trade das small caps. Agora a gente vai para um outro trade, tá? Para um outro trade. Antes de chegar no calendário econômico, pessoal, e aqui eu volto para a figura dos Estados Unidos, tá? Para aquele gráfico da estatista dos Estados Unidos. Se vocês perguntarem, Brunão, qual é o melhor investimento agora? Já que você acabou de falar que o market breadth tá perto de máximas, o Ibovespa perto de alvos e, né, esticadão, etc. Minha ação já subiu pra caramba. Tenho um dinheirinho, vou comprar lá a minha B3, vou comprar minha Fleury, vou comprar minha Multiplan, vou comprar minha Itaúsa, mas eu não vou comprar 100%, vou deixar um cascalho 20%, 10%, 15%, cascalho flutuante aí. Onde eu deveria investir? Pré-fixado, CDI, inflação, IPCA+, ou, de repente, o melhor de todos, na minha opinião, que é os bonds americanos. Então, renda fixa americana. Para 2 anos, pessoal, ainda está invertido. O título de 2 anos norte-americanos ainda está em 4%. O título de 10 está em 3,8%. Então, ainda está cruzado. Tá? Na minha opinião, abocanhar um T-bill, um senior note, se for do mercado privado, ou um T-bill ali do governo americano, a 4% ao ano em dólar, pessoal. Ótimo, porque você vai ter a rentabilidade de 4% nesse carrego, os próximos 24 meses, se você quiser, em dólar. Tá? E como o Fed vai cortar juros e pode vir uma recessão, a gente não sabe, né? Pode vir uma desaceleração mais forte, o Fed cortar mais ainda os juros, você ganha o carrego dos 4%, mais a possibilidade, caso você queira, tá? De vender esse título mais caro que você comprou, pela marcação a mercado. Né? E o de para baixo, título valor de face para cima. Então, se você me perguntar onde é o melhor destino, tá? É o destino de renda fixa americana. Tá? É o destino de renda fixa americana. Ponto final. Se vocês quiserem, até façam um vídeo sobre isso. Tá? Mas hoje não é CDI, não é IPCA+, até porque nós estamos restritivos. Eu já divulguei relatório da XP aqui mostrando que a inflação, segundo eles, não vai para lugar nenhum. Tá? Os juros pode ir para uma reconquista de credibilidade, mas a inflação dificilmente irá, porque nós estamos vendo aí o preço das commodities derrapando. É o principal risco, são commodities. Comentei com vocês, principalmente minério de ferro. Tá? Bom, agora, pessoal, antes dessa notícia, vamos para a nossa agenda aqui, calendário econômico, que tem na semana, sexta-feira, o dia mais importante no gringo, porque tem inflação por lá, de novo, pelo gogó do Powell e considerando que Banco Central sabe muito mais do que o mercado, né, tem muito mais informação do que o mercado, o Powell, na sexta-feira, presidente do Banco Central americano, disse, olha, inflação... Ele praticamente falou isso, inflação, página virada. Eles têm 2 mandatos lá no Banco Central. Inflação, combater a mesma, e mercado de trabalho. Diferente do nosso aqui, que é só inflação. Tá? Então é um duplo mandato. A gente é um mandato único no Banco Central. Ele falou, o mandato que eu mais estou interessado é o mercado de trabalho. Eu mais quero ajudar, se precisar. Então, payroll, pessoal, é o pipinão. Tá? Volta a ser importante. Não vejo o PCI aqui tendo um detrator gigantesco, tá? Então, do gringo, tem aqui pedidos de bens duráveis, novos pedidos, revisão aqui do PIB. Eu não acho que é importante, tá? Porque são dados retrovisor e eu acho que todo mundo vai estar mais conectado ali a vendas no varejo, PMI, tá? E payroll. São esses 3 dados que eu olharia no gringo. Agora, nós, aqui, Brasil, temos o IPCA. Então, terça-feira, às 9 horas, pessoal, é um dia importante para a principal assimetria da bolsa, que são as small caps. Ainda são elas, tá? Então, aqui sim, terça-feira, às 9 horas, tá? Seria bom esse IPCA vir tranquilão, tá? Vir tranquilão e a gente tentar aí chegar nos 4,30, 4,25, aos poucos vai cedendo esse IPCA para fechar o ano, quem sabe, nos 4%, tá? Outra informação importante, essa aqui também tão importante quanto o IPCA, pessoal, até dia 31 de agosto teremos contato, tá?
sobre sabedoria, né? Sobre o APLO, o orçamento do ano que vem. E o Haddad, para compensar a desoneração da folha de pagamento de alguns setores, tá? Ele propôs, e isso vai estar no orçamento, tá? Um aumento da CSLL, tá? E um aumento também do imposto de JCP. JCP, pessoal, esse aumento de imposto de 15 para 20, se eu não me engano, ou de 15 para 17 alguma coisa, enfim, eu não tenho muita certeza que vai constar, porque já saiu nas mídias financeiras que talvez não se tenha. Mas as duas medidas, pelo menos uma delas, será prevista no orçamento, tá? Para cumprir ali a desoneração da folha. Então, para dar esse dinheiro, para continuar dando esse subsídio para essa folha, tá? Precisa ter mais arrecadação, e aí JCP e a CSLL. Em tese, bancos. Tá? Os bancos vão ajudar o orçamento do ano que vem, pelo menos na compensação dessa aberração que foi autorizada aí pelo Congresso, da desoneração, né, de indústrias que não estão mais sendo ameaçadas aí por um contexto de crise sanitária, né? Mas enfim, aqui uma opinião minha. O fato, pessoal, que JCP e CSLL impactam diretamente o setor financeiro. Tá? Então, é uma semana muito importante para o IFNC. Tá? O IFNC que está indo razoavelmente bem esse ano, né? Principalmente aqui Banco do Brasil, o Itaú, o Bradescão se recuperando. Tá? Então, a alta recente do Bradescão aqui quase colocou ele no 0 a 0. Tá? Então, é bem importante. Santander, não sei por que não está aqui, mas Santander está ok, Itaúsa subindo 11%. Então, a minha projeção para o início do ano é que Banco do Brasil e Itaúsa, Banco do Brasil e Itaú, que são os melhores bancos, iriam bater CDI. Tá? Se você somar os dividendos aqui, estão batendo, tá? Tanto Banco do Brasil como Itaú. A disputa vai ficar entre Bradescão e Santander, se eles conseguem bater. Mas é uma semana chave para o setor, tá? CSLL e também o juros sobre capital próprio. No mais, pessoal, resultado muito bom da Itaúsa. Falei no vídeo passado, né, um vídeo específico sobre o resultado. Então, nada a cornetar por aqui. Crescimento, Itaú, crescimento. Não só crescimento do Itaú, que ancora muito, né, da Itaúsa hoje, ou quase tudo, né? O crescimento com a abertura do payout. Então, o Itaú abre os cofres, deve vir dividendo extraordinário. Então, muito bom, tá? O desconto da holding, quando bate ali 21%, quase 22%, pessoal, é hora de se comprar. Historicamente tem sido assim, de 22% a 25% são os maiores descontos da Itaúsa, e isso aconteceu ali em julho, tá? Agora, a Itaúsa decolou. Ponto final. Na parte técnica, parte final do vídeo aqui, pessoal, é o seguinte: eu que estou investindo na Itaúsa, o que eu estou fazendo? Então, nesse momento em máxima, tá? Compro muito pouco, tá? Vendo call? Não. Falei para vocês e continuo falando, só nos 12,20 a 12,80. Então, tem chão ainda para vender call. A Itaúsa tá a R$11, tá certo? Eu vendo put 9,90, vou subindo, né? Conforme o ativo vai ganhando espaço, eu vou subindo as minhas vendas. Ancorei 2 VWAPs, que também tem vídeo aqui embaixo no canal, na descrição. Um em novembro, outro nas eleições. E formam esse canalzinho aqui, ó, né? Essas duas linhas azuis, tem uma região entre elas e elas próprias são suporte. O de novembro aqui, perfeito, tá? Então também é um indicador técnico que me auxilia a investir melhor para longo prazo, ou para investir em pontos específicos para longo prazo. Eu, que chego nessa parte técnica somente para dizer para vocês o seguinte: compro todos os meses a mercado, independente do preço, quando a tese eu gosto, só que eu separo. Em meses de forte alta, que eu estou achando que o macro está arranhado ou o preço está caro, tá? Subiu muito, eu diminuo o aporte a mercado e lanço put, né? Compro call, cadastro ordem limitada. Então é só por isso que eu também tenho a parte técnica para vocês no final. No mais, pessoal, semana importante do setor financeiro. Deixa eu passar para a tela final. Obrigado aqui pela companhia até o final. Setor financeiro pode ser impactado aí pelo orçamento, pode ceder, tá certo? Ficar bem de olho nisso. Enquanto que na gringa, minha opinião, somente em setembro. Então a gente vai ficar de olho em Brasília, tá? Foco total em Brasília. Pode vir uma bonança, pode vir um orçamento redondinho, bacana, interessante, tá? O mercado goste. E aí a gente fica na expectativa somente de setembro, de mudar essa dança, desse fluxo vir pra gente aqui. No mais, um abração, pessoal. Um ótimo domingo. Tchau, tchau.